Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e eu estou começando mais um vlog aqui para este canal. Dessa vez vai ser um vlog de leitura, acompanhando aí a minha leitura do livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Hoje é quinta-feira de noite, dia 8 de julho, e eu estou começando esse vlog para falar para vocês aí quais são as minhas impressões aí ao longo da leitura do livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi publicado pela editora Todavia. Eu já comecei a leitura, né? Comecei essa semana, acho que na segunda-feira. Eu ainda tô aqui na página 65, mas amanhã, como vai ser feriado em São Paulo, né, da Revolução Constitucionalista 9 de julho, eu vou ter a sexta-feira livre e aí final de semana já teria livre e eu vou dar um gás aqui na leitura. Quero finalizar essa leitura aqui durante o vlog, então eu vou compartilhando aí com vocês o andamento da leitura e o que eu tô achando dela. Tô aqui na página 65 e o que eu posso falar até aqui? Que o Itamar Vieira, ele tem uma escrita bastante fluida, é uma escrita que causa sensações físicas na gente. Então a gente começa a ter um acontecimento aqui bem no começo do livro que a gente já fica muito envolvido e a gente sente na pele mesmo o que as personagens estão sentindo. E outra coisa aqui que eu já percebi, mesmo estando tão no começo do livro, é o quanto a narrativa ela diz muito sobre as personagens. Então acho que esse trabalho que o Itamar Vieira Júnior faz com a linguagem é um elemento muito importante aqui desse livro Torto Arado. Esse é um livro elogiadíssimo e vou ler e tirar aqui minhas conclusões e falar pra vocês o que eu achei. Então continue assistindo esse vlog e a gente aí vai trocando ao longo dos dias. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Oi gente, voltei para comentar com vocês como que anda a minha leitura aí do Torto Arado, do Itamar Vieira. Hoje é sábado de noite, dia 10 de julho. Acabei de fazer um sprint de leitura aqui no YouTube com o pessoal do Leituras Decoloniais, que é o meu clube de leitura, né? O Leituras Decoloniais, pra quem não conhece, é um projeto aí de financiamento recorrente para apoiar financeiramente o meu trabalho, o trabalho da Camila, da Isa e da Pétala. Acontece lá no Catarse, então a gente tem uma página lá e quem se interessar assina, escolhe aí a melhor categoria para assinar. E uma das recompensas é participar de um clube de leitura. E agora a gente tá lendo Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Então todo sábado a gente faz sprint de leitura lá com uma forma de recompensa também, é aberto para todo mundo. Bom, acabei de fazer o sprint lá, de finalizar, depois vou mostrar aqui
a tela do computador para vocês verem. E hoje eu li bastante do Torto Arado. Ontem eu não vim aqui falar com vocês porque eu não li nada. Foi meu dia de folga. Aproveitei para fazer outras coisas, acabei não lendo, mas hoje eu consegui ler bastante. Mostrei aqui que eu fui num café, né, numa padaria aqui da cidade, comer bolo de Red Velvet, que eu tava com muita vontade de comer. Porque dia 8 de julho, na verdade dia 7 de julho, foi aniversário de 8 anos do blog. E aí pra comemorar a gente queria comprar um bolo e eu tava com vontade de comer bolo de esse bolo, né? Red Velvet, mas não achava em lugar nenhum. E aí hoje a gente achou nessa padaria, a gente foi lá comer, eu, né, e o William, meu namorado, a gente comeu e levamos os livros, né? Cada livro que a gente estava lendo, eu tô lendo Torto Arado, e ele levou o livro que ele estava lendo e a gente leu um pouquinho ali na praça que fica em frente da padaria. Lemos um pouco, quando cheguei em casa li mais um pouco. Então eu tô aqui na página 117 do Torto Arado. Avancei bastante na leitura, não sei se eu vou conseguir terminar amanhã, talvez, mas acho que continuo com as mesmas impressões. Tô impressionada com a forma que o Itamar narra. Ele narra de uma forma que não dá pra gente saber assim de primeira quem é que tá narrando, quem é que é a voz que tá narrando, né? Porque são duas irmãs que são os personagens principais aqui, a Belonísia e a Bibiana. A gente percebe um jeito, né, que o Itamar narra, ele constrói essa narrativa de uma forma que a gente não consegue entender de pronto quem é que tá narrando. Acho que isso que tá me marcando mais aqui nessa narrativa. E para além disso, dá pra ver a ambientação, né, no Nordeste, numa cidade que passa por seca, a ambientação da fauna, muito bem feita, da fauna e da flora também. Então, tô impressionada com isso. Tem muita coisa aqui que eu vou precisar pesquisar, porque muitos nomes de plantas que eu não conheço, de animais que eu não conheço, então acho que é bom dar uma pesquisada aí para enriquecer o meu entendimento da obra. Estou gostando bastante, tô impressionada com as decisões das personagens, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas o Itamar sigo, né, com a minha impressão de que o Itamar escreve super bem. Tô mais ou menos aqui, mais ou menos na metade, né, do livro. E muita coisa já aconteceu aqui. Uma coisa também que eu gosto bastante é de como ele trabalha a religião aqui. Acho que é um tópico, assim, que dá pra gente conversar bastante. Outra coisa também que eu tenho percebido, tem uma parte que ele fala sobre como que é a educação, né? Ou melhor, a ausência de educação aqui para as pessoas, porque elas trabalham para uma fazenda, para o fazendeiro, e elas não têm direito a nada. É praticamente um tipo de escravidão, elas não têm direito a nada, elas só podem cultivar a terra do dono, só podem cultivar a terra para eles no dia de domingo, e são obrigadas a comprar ali, tipo, numa loja do dono, porque não tem tempo para ir na cidade comprar as coisas deles, e comprar aí é muito mais caro, eles recebem muito pouco, vivem passando por humilhações, e não tinha nenhuma escola disponível, e aí arrumou um jeito de construir uma escola, de vir uma professora ali naquele povoado ensinar, e eu fiquei pensando muito no Paulo Freire, e no que ele fala sobre educação. E aqui tem não sei agora se é a Bibiana ou a Belonísia, em que ela fala como que ela se sente sendo ensinada por essa professora que vem da cidade, que a professora ensina coisas que não faz parte da realidade delas. Então ela e as outras crianças não se interessam em saber a história do Brasil, como é contada nos livros de história, não se interessam em saber sobre o hino do Brasil, porque não faz sentido. É um conhecimento que não faz sentido para eles. Em que momento que eles vão usar esse conhecimento? Porque eles estão ali para cuidar da terra. Eles não estão ali para aprender como que os portugueses chegaram ao Brasil, como que os portugueses foram transformando o Brasil, escravizando as pessoas, porque isso não faz sentido, não é um conhecimento que eles vão usar imediatamente, eles querem um conhecimento que tenha um uso mais prático, como por exemplo a mãe das personagens falam, eu aprendi letras, mas não aprendi números, né? Não aprendi matemática. Então é disso que eles precisam, saber assinar o nome pelo menos e saber fazer contas. E é isso, eu fiquei pensando muito
no quanto essa obra aqui, tem passagens dessa obra que também conversam com os ensinamentos do Paulo Freire. Então hoje não vou ler mais, mas amanhã eu vou continuar a leitura. Se eu finalizar, eu volto aqui para comentar com vocês o que eu estou achando, né? O que eu achei. E tem aqui as marcações que eu fiz. E assim, segue sendo lindo o livro e a narrativa do Itamar. Voltei com atualizações. Hoje é segunda-feira, dia 12. Então, como vocês podem ver, eu não consegui terminar o livro no final de semana como eu planejava. Mas tudo bem. Ontem, né, no domingo, eu li bastante de manhã, acordei cedo, li. Tô aqui na página 169. O livro vai até a página 262. Então, falta quase 100 páginas para acabar o livro, mas não me forcei a terminar de ler ontem porque comecei a assistir uma série, né? Depois eu conto mais sobre essa série aqui pra vocês. Então por isso não terminei a leitura, mas ontem de manhã eu li bastante, avancei na leitura e só voltei aqui pra falar que não terminei, mas vou terminar. Talvez esse vlog dure mais tempo do que eu imaginava, mas não tem problema, que é vida real, né? Vocês podem ver que o meu ritmo de leitura não é muito rápido, e não porque não teria uma justificativa, né? Mas porque eu sei muito bem como que é a minha rotina e como que a leitura entra na minha vida. Então eu leio pela manhã, leio principalmente aos finais de semana bastante, e durante o dia e durante a semana eu estou trabalhando, não tem como ler nesses momentos, e de noite faço outras coisas, dona de casa agora. Então é isso, eu só quis vir atualizar vocês aí, e eu volto para contar das minhas impressões de leitura aí ao longo desse vlog, e que eu espero terminar essa semana. Oi gente, eu voltei para finalizar esse vlog e voltei também com as minhas impressões finais do livro Torturado, depois de ter lido o livro. Então fiquei aqui até o final para saber se eu gostei dessa história aqui. Bom, vocês acompanharam aí o meu processo de leitura, minha experiência de leitura com o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que foi um livro publicado aqui no Brasil pela editora Todavia. E agora, no final do livro, eu já posso falar um pouco mais sobre a história, sobre o que eu entendi e também sobre o processo
de entendimento do livro. Bom, o livro é narrado em primeira pessoa por 3 personagens e o livro ele é organizado aí, dividido em 3 partes. A primeira parte é intitulada Fio de Corte e é narrado pela Bibiana, que é uma das irmãs aqui da história. A segunda parte é Torturado, que é o que dá título ao livro também, e é narrado pela Belonísia. E a terceira parte é intitulado Rio de Sangue e é narrado por um ser que não é uma pessoa, é uma encantada. Mas pra frente vocês vão entender o que é uma encantada. E esse ser é a Santa Rita Pescadeira. A história se passa na fazenda Água Negra, que fica ali na região da Chapada Diamantina, e vai acompanhar então a história contada pelas 2 irmãs, Bibiana e Belonísia, e a família dessas personagens. Então ali tem a mãe, a Salustiana, tem a avó, a Dona Ana, tem os outros irmãos ali e tem o pai, que é o Zeca Chapéu Grande. Ele também é uma figura muito importante nessa história, porque ele é considerado ali o curador daquela vila, né, daquelas pessoas que moram ali naquela fazenda. Ele, como é considerado o curador das pessoas, não só o curador de males físicos, mas principalmente de males espirituais. Ele é o rezador, o curador, é a ele que as pessoas recorrem quando sentem algum mal, algum mal-olhado, mal-estar, coisas assim. E aí, ele é o responsável pelo jaré dali daquela comunidade. O jaré é uma religião de matriz africana que, pelo que eu pesquisei, é só praticado ali naquela região da Chapada Diamantina. Então o livro traz aqui essa realidade dos jarés e é o Zeca Chapéu Grande, que é o cabeça ali naquela vila. Então, assim, ler o Torturado é como se a gente fizesse realmente uma viagem para a Chapada Diamantina, por conta desses costumes religiosos, também por conta da natureza, por conta da situação geográfica dali e também por conta do processo histórico que aconteceu ali na Chapada Diamantina. Então o livro cita bastante o período que teve de exploração de diamantes, exploração de minas, também fala sobre essa herança da escravidão, e a história vai retratar e vai transpassar isso diretamente, porque aqui a família, né, da Belonísia, da Bibiana e do Zeca Chapéu Grande, a família dele, todas as pessoas ali ao redor, eles trabalham nessa fazenda em que eles trabalham e não recebem dinheiro em troca desse trabalho. O que eles recebem é só um lugar para morar, que eles mesmos constroem. Tem que ser uma casa ali de barro, não pode ser uma casa de alvenaria. E tudo que eles plantam e colhem tem que ser dado pelo menos uma metade ali para os patrões. Eles não têm direito a pagamento nem nada do tipo, não tem, o acesso à cidade é muito difícil. Então a gente percebe aqui uma representação de como funcionava no período da escravidão. A gente vê a história se repetindo, a gente vê que a história não mudou, entende? E outra coisa que a gente vê aqui também nesse livro, e que retrata muito a região da Chapada Diamantina, é a linguagem utilizada. Eu comentei aqui que tinha algumas palavras que eu não sabia o que significava, e aí depois eu entendi que são linguagens, palavras próprias ali da região da Chapada Diamantina. Então tem essa questão do jaré, tem plantas, animais que são específicos ali daquela região. Então acho que isso o Tamaveira Júnior faz muito bem para nos ambientar e para nos levar ali diretamente para essa região. Então aqui no livro a gente vai acompanhar o crescimento dessas 2 irmãs desde o começo da história, quando acontece um fato, um acidente ali que é muito marcante e que já captura o leitor, a leitura ali de jeito desde o início. Então acho que a narrativa vai indo num crescente e aí termina de uma forma assim que eu fiquei muito satisfeita com o final, de uma forma muito boa, e que vai ficando cada vez mais eletrizante, que a gente não consegue parar de ler.
e porque quer descobrir o que vai acontecer, quer descobrir os responsáveis por aqueles acontecimentos. E aí a gente acompanha o crescimento dessas duas irmãs desde quando elas são crianças, ali no final da adolescência, final da infância, começo da adolescência, até elas serem adultas. E a gente vê o crescimento delas, não só o físico, né, o de idade, mas também o amadurecimento. A gente vê um amadurecimento de consciência e de consciência das opressões a que elas estão sujeitas por estarem ali numa situação análoga à escravidão e também por serem mulheres vivendo ali naquela situação. Então é uma coisa que impressiona, como que o Itamar Vieira, sendo um homem, consegue construir aqui uma narrativa em primeira pessoa na voz de 3 mulheres, digamos assim. Então esse é um livro que vai falar muito sobre racismo, sobre heranças da escravidão, sobre o quanto que a gente mudou como sociedade, como que os anos se passaram, mas as dinâmicas sociais continuam muito parecidas com o tempo da escravidão. É um livro que vai falar muito sobre natureza, esse contato com a natureza, esse contato do corpo negro, principalmente com a terra, e o quanto que isso é importante. E vai falar também sobre espiritualidade e sobre religião, que é uma das partes bastante marcantes aqui desse livro e que a gente aprende muito também nesse processo. E algo aqui muito marcante nesse livro não é só que a história é muito boa, é a forma como a história é narrada, como a história é construída e como que o Itamar usa aí a voz e a história dessas mulheres, da Bibiana, da Belonísia e da encantada Santa Rita Pescadeira, para contar essa história. E assim, genial, finalmente entendi o motivo do Itamar Vieira Júnior ter feito tanto sucesso com o Torturado e desse livro ter ganhado tantos prêmios literários. Assim, só tenho a indicar essa leitura para vocês, leiam. É um livro que nos tira da nossa zona de conforto, nos faz aprender muito sobre outras realidades. Eu me senti muito tocada por essa história, principalmente porque venho de uma realidade em que se trabalhou na roça, então tem toda essa questão de contato com a terra, e também pelas narrativas do que as mulheres passam e sofrem aqui nessa história por serem mulheres e também por estarem imersas ali naquela realidade opressiva. Então eu indico muito que vocês leiam, gostei muito de Torturado, foi uma leitura que com certeza entrou aí para a lista de melhores leituras de 2021. Levei mais tempo para ler esse livro do que eu pensava que levaria, mas não por conta da história em si, mas por conta das demandas da vida mesmo. Então nem lembro que dia que eu comecei a ler esse livro, mas hoje é dia 20 de julho, então levei um tempinho pra ler, li e aí em outros espaços que não só a minha casa, e acho que foi muito bom também pra levar essa história aqui pra passear por outros lugares. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, me conta aqui nos comentários. Me conta aqui nos comentários também se você já leu esse livro e o que você achou, se você gostou de ter lido esse livro. E a gente vai conversando aí pelos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar para chegar em mais pessoas. E a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau, tchau.